perna curta. Olha aí. Um caráter essencial. Tem um som aberto aí que está fazendo. Tem um som aberto, está passando um barulho. Eu não estou conseguindo fechar. Deixa eu ver. Não, eu acho que era o da Maria da Penha, mas já está fechado. Eu não estava conseguindo. Já fechou já, Dudu? O da, Já fechei, né? Aqui, pode deixar. Tá. Não, tem um aqui da Maria da Penha aqui, ó. Eu não estou conseguindo fechar. Tá Ela aberto. não está conectada com áudio, não. Já tentei também. Não está, não? Ah, tá. Beleza. Não tá, não. Então. Tá, beleza. Ela Então, está vamos lá. entrando ainda. Então, continuando. Então, Seguimos. vamos lá. Então, olha, auxiliar a arrancar o progresso da humanidade, porque tem um caráter essencial que tem que ser a verdade. Se não for verdade, não é revelação, né? É como diz a mamãe, mentira tem perna curta e dura pouco, né? Homens, professores e gênios são o que eles chamam, o que Kardec chama, professor, é o revelador de segunda categoria, ou seja, que está um pouco abaixo dos gênios que estão fazendo revelações para a humanidade. Os professores fazem revelações para nós, né? E esses gênios que só aparecem de tempos em tempos, né? Para alavancar o progresso da humanidade. E aí, o sentido teológico para essa palavra, coisas espirituais em que o homem não pode descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos sentidos. Ou seja, se não fossem essas revelações espirituais, ou seja, que vêm vamos dizer assim, do transcendental. Aí eu já não estou falando mais do espiritismo, estou falando de todas as religiões, porque todas elas têm um revelador, né? Ou se baseia num revelador, seja ele um profeta, seja ele uma divindade, seja ele o que for, sempre tem algum por trás que traz, porque senão os homens não teriam, né? Não teria a inteligência, meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos chegar lá. Então, neste caso, a revelação é feita a homens privilegiados, profetas, messias, enviados. São privilegiados porque conseguiram ter essa essência de privilégio durante suas vidas. Não nasceram privilegiados, não. Nasceram como todos nós, mas conseguiram amealhar aqui na Terra uma evolução que hoje os fazem compreender nitidamente o pensamento divino. E aí eles repassam. E nós vamos falar muito disso. Então, olha, gente, trouxe aqui alguns deles aí, como Nicolau Copérnico, como Galileu Galilei, assim, para a gente ter uma ideia de que na ciência sempre houve reveladores, ó, Newton, Lavoisier, que a gente vai falar muito na Gênesis sobre o que ele está dizendo aqui. Ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive nós, né? O universo, os mundos que a gente vai ver por aí. Né, que a gente vai estudar tudo. Então, a primeira pergunta é a seguinte: todas as ciências que nos trazem o conhecimento de ideias até então ignoradas e que nos põem em contato com o que não sabíamos, podem ser consideradas revelações? Alguém tem uma resposta? Ninguém respondeu? Segundo Kardec, é que eu estava com o microfone. Tá. Né? As ciências, aquelas que trazem o conhecimento do que é ignorado, né? Pode ser considerado uma revelação. Isso. O que é ignorado, que não foi conhecido. Em seguida, ele coloca logo assim, ó, mesmo lá ele fala isso aqui. Oi, Maria José, pode falar, Maria José. Fica à vontade. Então, a ciência, o dever da ciência é pesquisar para descobrir. Isso. E, em descobrindo, revelar. Revelar. Isso. E se não revelar, outro vai atrás e revela, não é? Sim. Ou reencarna de novo para revelar nas próximas reencarnações. Isso. E, às vezes, alguns até pegam o estudo do outro e dá continuidade e revela mais tarde. Sim, é a lei de solidariedade. É isso aí. Fala, querida Gláucia. Gláucia. Aí vocês estão falando de ciência e é bom a gente ter em mente, né, a filosofia, que é a ciência que vai tratar o metafísico. Então, daí também tem uma série de reveladores, que são os filósofos, né? Cada um trazendo o seu conhecimento, né? Preparando o outro ciclo para cada vez mais se aprofundar. Se a gente vê a Gênese, a gente vai estudar um pouquinho os filósofos, a gente vê como é que os filósofos falavam sobre as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Então, imagina a gente falar
em 400 antes de Cristo, sobre o átomo. Então, os filósofos já vinham com essas ideias, só que não com as palavras que a gente tinha como hoje, né, como nós conhecemos. Mas eles entendiam de uma forma, e se a gente for aprofundar, eles estavam com aquele princípio de verdade. Obrigada. César, Oi, meu amor, fala. podemos considerar os profetas como cientistas? Cientista da espiritualidade, ué. Por que não? Eles que trazem revelação para a gente, As estudam coisas espirituais. Sim, e com nos certeza. explicam. Eles é que estudam e explicam para a gente tanta coisa que a gente não sabia que sabe por causa deles. Pois é, mas um dia eu coloquei isso e a pessoa falou, claro que não, em que laboratório? Eu falei, minha filha, Pois que é, aí laboratório? aí é Aqueles que pensar ainda- muito Laboratório materialmente. divino. É o divino, isso É mesmo. claro, é claro. Pô, olha só, a Glaucia estava falando um negócio interessante, está dando spoiler, viu, Glaucia? Porque, na verdade, a conclusão que nós vamos chegar fazendo essa comparação aqui é o seguinte: se Deus permite que para a humanidade haja uma revelação completa toda hora, tá? Incessante, como diz aqui, por que não ia permitir para a questão espiritual, já que ele faz isso para a matéria? Que é o que mais nos interessa, vamos dizer assim, mais nos interessa, aspas, as duas interessam, claro. Mas por que ele não faria isso? É o que nós vamos ver já na frente. Então, olha, há para a humanidade uma revelação incessante. Então, por exemplo, a astronomia revelou o mundo astral, que nós não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades. Isso é só para falar as principais, a fisiologia, as funções do organismo, ou seja, revelações que são recentes praticamente e estão todo dia trazendo novas coisas. E a doutrina espírita continua acompanhando. Por isso, a doutrina espírita é atemporal. Não tem essa de Kardec estar ultrapassado, não. Pode falar. Alguém queria falar? Não, é um companheiro nosso que entrou aí. Tá, pode falar. Fiquem à Eu vontade. quero hein? falar. Pode falar, amiga. Que Como isso? a lei é de progresso e evolução, cada Isso. vez que a gente dá um passo mais significativo na vida, que a gente avança nesse progresso, novas coisas surgem para nós. Claro. Não é Isso é todo dia. Novos ângulos da vida, do universo, das coisas espirituais, né? Vão sendo trazidas para nós. E até o conhecimento, às vezes, de nós mesmos, né? O que nos proporciona começar a dar um jeitinho na gente, né? Porque ninguém vai dar jeitinho, só nós. Por exemplo, César, neste Fala, momento de pandemia, quantas descobertas? Poxa vida, hein? Você imagina um vírusinho piquititinho que a gente nem vê e que mata a gente. Mas se a gente pensar bem pelo lado assim da criação divina, ele só está agindo para sobreviver, amiga. Sim. Que é o que ele nasceu para fazer. Está cumprindo a função dele, né? Está cumprindo a função dele, amigo. Pode falar, Edson. Abre o microfone e fique à vontade. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer é nosso. Eu queria acrescentar outra coisa. Claro. Quem não me conhece, eu sou filho do Centro Espírita Bom Jesus, com muito prazer. Eu te conheço. Eu te conheço. Olha só, a gente ainda vai considerar um outro detalhe. Olha só, Kardec foi tão humilde, mas tão humilde, que ele disse o seguinte: se a ciência provar que a doutrina espírita esteja errada, fiquem com a ciência. A gente vê que existe uma sintonia muito grande, tudo que vem para o bem da humanidade. Era só isso. É isso mesmo. Kardec diz assim, olha, se provar, mas eu até hoje eu não vi nada ao contrário, viu? Eu tenho lido bastante aí. Nada que eu vi na codificação foi alterado, até porque quando a informação é dos espíritos e eles leem o pensamento divino, eles trazem para nós verdade, às vezes até antecipam coisas que a ciência mais tarde é que vai ver. Vai chegar à conclusão, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Olha, fluido cósmico universal, desde que eu conheço a doutrina, é fluido cósmico universal. Mas se você for fazer um levantamento histórico na astronomia, você vai ver que já foi vácuo, buraco negro, já foi éter. Lá nos primórdios era éter. Nós estamos dentro de um éter. Agora eles já falam assim, é um fluido. Já estão chegando à questão do fluido, falam em buraco negro hoje, né?
Então, eles estão sempre mudando. Então, você não tem ainda uma definição completa. O que Kardec diz para a gente? Não tendo uma definição completa, nós estamos com a nossa. Para nós, é fluido, código universal, a origem de tudo. Né? Acabou a conversa. Até eles chegarem lá e dizer assim, ó, então já temos aí o estudo do bóson de Higgs, por exemplo, quebra. Aí eu peguei um professor lá do Fundão, que a nossa casa conhece bem aí, que foi o Cláudio de Carvalho Conte, né, que é professor de física lá do Fundão, e é doutor lá em física, e ele é membro do CNEM, Conselho Nacional de Engenharia Nuclear, né? Ele é engenheiro nuclear. Eu falo que isso aí é um nome bonito para físico. E ele dizia o seguinte, eu perguntei assim, vem cá, Cláudio, com esse negócio de dividir o átomo, dividir, será que um dia os cientistas chegam ao fluido cósmico universal? Ele, de jeito nenhum. Pode fazer o que quiser, de jeito nenhum. Por quê? Porque aquilo tem origem divina, e para chegar lá no Pai precisa merecer muito. O caminho é outro. Tá entendendo? O caminho é outro, complexo, mais complexo um pouquinho, não é só usar o laboratório. Tem muito que evoluir espiritualmente, inclusive. Muito, isso mesmo, muito para evoluir, para compreender essas histórias. Então, olha, para a gente ir fechando essa primeira parte aí, ó, se Deus permite, viu a menina que falou, ó, se Deus permite a vinda de reveladores para as verdades científicas, por que com mais forte razão fazer com que apareçam para as verdades morais? Por que não? Né? É só quem não raciocina que pode pensar, não, só vem gente aqui para descobrir o material, o espiritual a gente deixa para lá. Deixar para lá é uma inconsequência, porque a gente abandona a discussão, e abandonando a discussão a gente deixa de conhecer. E é viver iludido, né, César? É viver iludido. Porque o mundo material acaba. Acaba. E vai começar um outro. E aí a gente chega lá no outro e não sabe nem o que vai fazer. Esses dias eu estava estudando o Céu e o Inferno e tem um senhor calceteiro que foi participante lá da Sociedade Parisiense de Estudos do Espírito. Quando foi enterrado, ele, antes de fecharem ali a tampa da campa dele, antes de colocar o caixão lá dentro do buraco aberto, ele incorporou e falou. E deu uma mensagem que está no Céu e Inferno. E aí você diz assim, ó, o respeito que tiveram, os próprios coveiros tiraram o chapéu, todo mundo tirou o chapéu para escutar ele falar. Mas os coveiros não eram espíritas, por que eles tiraram o chapéu? Alguma coisa aconteceu diferente ali. Né? Alguma coisa aconteceu ali. Então, a autoridade moral tem seu lugar, né? Tem, cara, pois é. Não é porque ele era um calceteiro que não tinha recurso, mas mesmo assim ele conseguia fazer caridade com as poucas coisas que ele tinha. Olha só. Então, é um homem que mereceu, no dia de ser enterrado, vinha ali pegar um médium da Sociedade Parisiense lá, uma senhora, e ele falou, olha, esse corpo que está ali, ele está lá, mas eu estou aqui, bem vivo, graças a Deus. E aqui contente, isso aí está nos espíritos felizes. Procurem lá, leiam eles todos, que lá é um exemplo para nós entendermos a vida futura. O que nós precisamos fazer nessa para que tenha uma vida futura com felicidade, para atingir a verdadeira felicidade, não é? Aqui a gente atinge uma felicidade relativa. Nós todos somos felizes, estamos com a doutrina espírita aí, como diz o Divaldo, para que cara feia? Se a doutrina espírita diz que a gente não vai morrer, a gente tem que estar contente. E ele tem toda a razão. Eu todo dia fico contente. Digo, se o vírus me levasse, se a doença me levasse, não leva mesmo, leva o corpo. E eu fico. Graças a Deus, eu fui criado por Deus. E aí? Vamos nessa. Então, olha, para ir fechando nessa primeira parte. Então, esses inspiradores, essas pessoas, Edson, pode falar. Pode interromper à vontade, viu? Amigo, olha só, eu ainda não tive o prazer de saber o seu nome, mas olha, você César. Nesse momento, César, você me deixa muito feliz, porque no meu grupo, quando você usa esse palavreado, essa verborragia que você acabou de dizer, cara, eles tratam você como terrorista. Eu achei interessante isso que você falou, essa alegria de dizer que a gente não morre e que a pandemia está aí, e que não é todo mundo que vai de acordo com o pessoal tem um medo, espírita ter medo da morte, de ir embora nessa pandemia. Você está entendendo? Eu já distribuí o último livro do Manuel Filomeno de Miranda, e as pessoas acham dizer que
que vai morrer, as pessoas tratam o assunto como se não fosse espírita, cara. Eu me senti muito alegre, muita confiança nessa sua palavra. Cara, eu não tenho esse conceito, não, mas ó, parabéns, você foi muito feliz, cara. O pessoal devia estar assistindo você, eu vou te indicar você pro pessoal lá, porque ó, foi muito bem. Parabéns, cara. Parabéns. Mas é a certeza e a consolação que a doutrina espírita, quando a gente estuda, nos traz. Eu não posso ter outra certeza, cara, porque eu não vejo lógica em outra. Eu só vejo lógica aqui. E não é certeza dogmática, não. É certeza porque eu vi que é assim. Por quê? Por exemplo, eu conheci a minha vizinha aqui, era a Neuza Trindade. Então, quando ela faleceu, as pessoas costumam dizer, os espíritas costumam dizer assim, desencarnou. Talvez uma espírita que nem ela desencarnou, mas tem gente que morre e não desencarna, viu, gente? Fica grudadão lá. Tá? Então, eu prefiro falar assim, morreu. Não sei se desencarnou. Mas ela não, ela desencarnou. Tanto é que uma semana ou duas depois, ela fez uma comunicação na nossa casa, através do nosso irmão lá, Luiz Carlos Della Rosa, dizendo o seguinte, eu pensei que eu ia descansar. Ela fala isso, e foi impressa na nossa revista mensal do CELD, né? Uns 3, 4 anos atrás, aí, quando ela faleceu. Então, você vê, e ela diz assim, eu pensei que eu ia descansar, mais que nada. Doutor Altivo me pegar, quer descansar? Você é uma espírita dessa? Você vai começar a trabalhar agora e continua trabalho. Não parou, continua a mesma coisa, a vida tal como ela é. A mesma coisa, César. O Paulo também. O Paulo, a mesma coisa. Não, Paulo... senhor, você tem muito o que fazer. Vai dar. Vem cá, vai ajudar aquele grupo ali que acabou de falar. É isso. Trabalho tem muito. A gente pensa que não. Seu Altivo dizia que num dia de sábado, lá no céu, tem 10 mil espíritos trabalhando naquela casa. É a gente limpando o salão, a gente tirando aquele miasma que o pessoal tira no passe, é a gente limpando o salão, é a gente amparando cada um daquelas pessoas que vão lá, é a gente amparando os médios, é amparando o irmão que está fazendo comunicação, todos nós amparados por esses irmãos espirituais, que às vezes realizam em nós cada maravilha que a gente nem percebe. E aí, quem não gostar de trabalhar não pode desencarnar. Como é não que pode fica? mesmo. Porque vai ficar daquele jeito lá, paradão, né? E aí vai ver que está perdendo tanto a encarnação como a desencarnação, porque vai ter que aprender tudo de novo. Pô, perder a encarnação já é um problema, agora perder a desencarnação, aí, né? A gente perde a nossa reencarnação, vai perder a desencarnação, porque no mundo espiritual, no fundo, a gente fica mais aguçado e a gente vai vendo nossos erros, e esses nossos erros vão nos cobrando, e chega uma hora que aquela cobrança nos perturba, e aí a gente pede a Jesus, aos Espíritos, seja lá quem for que apareça. É como aconteceu com o nosso irmão André Luiz. O que aconteceu? Quando ele se arrepende profundamente, aí ele aparece, o irmão Clarence, junto com a turma lá para resgatá-lo. Aí ele, no caminho, ele diz assim, por que vocês não apareceram antes? Vocês não estavam aqui antes? Nós estávamos aqui todo dia, só estávamos esperando a tua reação. Então, nós já conhecemos isso. Eu tenho que me arrepender verdadeiramente do meu coração. Então, essas razões que o mundo, que a nossa... Pode falar, Maria Lúcia, pode falar. Ô, César, Oi, meu amor. o Haroldo falou uma coisa que eu achei muito interessante na mensagem de André Luiz, no livro Nosso Lar. Sim. Sabe qual é a primeira frase? A vida não cessa. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, nós trocamos, né? Porque a vida material é pura ilusão. E a vida não cessa. Vamos então, lembrar... Ele diz o seguinte, que o Espiritismo é uma grande universidade de qualidade. Isso. Agora, se você não aprende, você vai chegar lá sem aprendizado. Porque você tem que estudar, você tem que aprender, assimilar os conteúdos que ela passa para nós, né? Essas são umas das dicas do nosso bom Jesus, não é? Quando ele diz assim para a gente, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Não é? Isso já é um toque para a gente, olha, fica tranquilo, hein? Vida você vai ter muita. Não é? Agora, depende do quê?
Depende de nós fazer o aproveitamento ideal para essa vida. E as outras que nós vamos ter, tanto aqui encarnado como desencarnado. Então, as ferramentas estão lançadas. O código moral do Cristo está aí, que é o Evangelho. E como diz o doutor Bezerra de Menezes, quem assistiu uma reunião pública durante 15 minutos não pode dizer que não sabe mais de nada. É verdade ou não é? Assistiu 15 minutos, não adianta dizer que não sabe mais de nada, não adianta. Sabe? Já sabe alguma coisinha, ele já sabe. Porque 15 minutos já deu para o cara falar em reencarnação, já deu para falar em espíritos, já deu para falar nas lições que eles trazem, e aí ele vai discorrendo sobre o assunto. Mas, olha, a gente está vendo aí que esses reveladores, sejam por inspiração, aparição, audição e sonho, eles vão nos trazendo as coisas. Né? Então, olha, uma coisa que terminou a lição passada. Quase todos os reveladores são médiums, mas nem todo médium é um revelador. Tá certo? Deu para entender isso, né? Deu para entender bem isso. Por quê? Porque ele vai começar o nosso estudo, no item 10 aí, dizendo o seguinte: só os espíritos puros, pode pegar no livro, no meu livro aqui, a página 29, eu não sei qual é a edição de vocês aí, do CELB, tá? 10, só seguir os itens. Isso, é o item 10, isso. Item 10 aí do Fundamentos, tá? Às vezes, uma edição para outra tem uma palavrinha ou outra diferente, mas o fundamental é o mesmo, né? Então, ele diz assim, ó, só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se atualmente que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências. O que levou João a dizer, não acrediteis em todos os espíritos, vedes antes se os espíritos são de Deus. Isso está na primeira epístola de João, no capítulo 4, né? O versículo 4, né? Então, olha só, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, olha, tem espíritos e tem espíritos, né? E como é que a gente faz para ver essas coisas, né? Aí é que entra o método científico. Ah, mas como assim? A gente vai estudar ciência? Não, a gente, como o Gabriel Delany fez e outros, e nós devemos fazer também, é utilizar das ferramentas da ciência tradicional e aplicá-la à doutrina espírita. Então, por exemplo, eu posso ver, como Moisés trouxe ali, e nós hoje consideramos a primeira escrita direta da história, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Ah, mas os espíritos conseguem fazer isso? E a gente já não viu isso? Em várias publicações, escrevendo na ardósia, escrevendo em rochas e tudo mais, né? Qual é o problema? É a escrita direta, escreve no papel, sem caneta às vezes, mas eles têm lá a maneira mediúnica deles fazer isso, a maneira do pensamento e da vontade deles fazerem isso, que é o que se usa no plano espiritual. Então, quando ele vem lá, olha, Deus me mandou isso aqui, com certeza foi um enviado de Deus que registrou ali para ele algumas leis que Jesus não derrogou. Vocês vão ver aí mais na frente que Jesus não derrogou. Por quê? Porque eram necessárias a nosso adiantamento moral, a questão moral. Gláucia, por favor. Com relação a isso, a gente vê no livro que é o Espiritismo, na segunda parte, o item 99, a recomendação do Kardec, né? Ó, 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas, que seria um método científico, né? Como a gente vai fazer isso? Primeiro, submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. Então, esse já é o primeiro princípio. Segundo, o critério da verdade está na concordância do ensinamento. Então, diferentes espíritos e médios estranhos uns aos outros. Por que a gente dá tanto crédito à codificação de Kardec? Porque não foi um médio. Foram vários médios de pontos diferentes, com línguas diferentes, e aí tem esse resultado tão rico. Por isso que a gente fica em dúvida quando vem um renovador e fala que Kardec está... ultrapassado, né? Ultrapassado. Então, a gente quem falou entre isso? aspas, né, Gláucia? Oi? Renovador entre aspas. Renovador entre aspas, porque será que ele tem a autoridade moral e intelectual de Kardec? É o primeiro ponto, né?
Obrigada, Isso gente. aí. Entendeu ainda, né? Não entendeu nada. Não entendeu ainda, não entendeu. E olha, gente, eu gosto de pesquisar. Então, eu já li Rustang, os Quatro Evangelhos, tenho aqui em casa. O Penas Ribas, que era aqui de Niterói, que vinha com a história do neo-espiritismo. Neo-espiritismo, mudou até o nome, para falar do novo espiritismo, que ele acha que tem que ser renovado. Não gostei de nenhum dos dois. Ainda estou com Kardec, porque, como diz Leon Denis, ele diz que na humanidade não existe nenhum fecho de ideias tão coerentes e tão corretas como a doutrina espírita. Ele não viu nos estudos dele. Se Leon Denis está dizendo isso, quem sou eu para dizer o contrário? Eu só tenho que estudar e aprofundar. Ô César, Oi. não tem no Evangelho, dizendo lá, não sei qual é o capítulo, gente, não sei. São aqueles que não suportam nada acima da inteligência deles? Não pode existir nada? Os orgulhosos. Os orgulhosos, os espíritos orgulhosos. Isso, Olha, exatamente. a gente vai ver E isso. agora eles não aceitam as ideias de Kardec, porque estão acima Isso. do entendimento deles. Exatamente. E outra coisa, a gente vai ver isso onde lá? Bendigo a Deus sempre por revelar isso aos simples e ignorantes, e não aos prudentes e sábios. Por quê? Porque os prudentes e sábios ficam um com o pé atrás do outro, você sabe mais do que aquilo que está falando. Não adianta nada. Então, é melhor revelar aqueles simples, né? De que revelar para aqueles que são mais duros para aceitar. Como Jesus mesmo falava, não jogue pérolas aos porcos. Não é? Então, a gente não é assim abandonar as pessoas. Eu sou contra a ideia de dizer assim, esse espírito aí é um espírito que está me perturbando, ele precisa ser rechaçado. Não, é um irmão que precisa de socorro. E, às vezes, a oportunidade de a gente ajudar está ali, e a gente não ajuda. Isso seja ele encarnado ou desencarnado, hein? Quando alguém chegar perto de você, querendo te bater, te agredir, te menosprezar, te humilhar, fazer qualquer coisa, para. Depois que ele falar tudo, fala para ele assim, posso te dar um abraço? Você vai ver se ele não derrama e chora. Aí você vê que é um espírito frágil que está ali precisando de ajuda. E a tua ajuda talvez seja um abraço, cara, que ele está precisando. E às vezes a gente não. Faz o quê? Entra na igualdade de condições, ou seja, revida. Né? O cara me bate, eu bato nele. Pisou no meu pé, eu piso de volta. Não é isso? Mas a doutrina espírita nos ensina assim, não. Jesus diz assim, oferece a outra face. Nesse caso aqui, ela deu a spoiler nos meus estudos aqui, porque eu coloquei aqui um pouquinho do método que Kardec... eu estou pensando aqui, César, o método de Kardec. Que ele coloca aí para a gente. Então, mas daqui a pouquinho eu vou colocar, porque aqui ainda tem mais umas frasezinhas. E o espiritismo, né? Se quase todos são essa coisa toda, se Deus permite, se o espiritismo, o que é que é? Que classificação nós demos ao espiritismo? Uma revelação divina e revelação científica. Divina por quê? Olha só. Porque é providencial, eternas e tem espíritos encarregados por Deus para transmiti-las. E por que é científica? Primeiro, não ser privilégio de um indivíduo. Ou seja, são vários indivíduos em vários lugares trazendo as informações. Não ser tratado por seres passivos, são ativos. Os espíritos são seres ativos. Isso é lei. Como todos nós. Estão vivos quanto nós, só não tem o corpo físico. Qual é o problema? Isso aqui é para mim me ajudar a aprender. Mas não ser interdito ao exame, nós podemos examinar tudo. Outra coisa, nenhuma doutrina nasce completa. Vamos pegar lá, por exemplo, eu costumo brincar com o pessoal assim, a 171 do Livro dos Espíritos. Em que consiste o dogma da reencarnação? Opa, dogma? Espera aí. Mas me falaram que aqui não tinha dogma. E os espíritos respondem o dogma da reencarnação e tal. Então, a gente precisa entender também que dogma na doutrina espírita, e ele depois vai falar isso na 222 também, dogma, tá? No Livro dos Espíritos. A gente vai vendo que na doutrina espírita, dogma é uma verdade verdadeira, viu, gente? Tá? Que a gente tem como axioma.
ou dogma. Aliás, o verdadeiro sentido de dogma é esse. Uma É, verdade isso. contestada. Isso. Na igreja, é o seguinte: você acredita sem questionar, sob pena de ser excomungado. Foi a resposta que eu recebi do padre. Ué, esse negócio de Adão e Eva, como é que eu faço? Aí ele diz assim: olha, tem dogmas de fé que a igreja acredita sem questionar, sob pena de que aqueles que questionam sejam excomungados. Eu digo: então eu estou roubado. Aí fui procurar a minha casa. Tive que procurar a minha casa, não teve outro jeito. Então, são assim, ó, não foi ditada completa. Por isso que Kardec coloca os espíritos no lugar dele de reveladores e dos homens de completar essa revelação, ou seja, organizar, que nem Kardec nos fez, e divulgar. Né? Então, os homens têm seu papel nisso. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Não é os espíritos, não. Os espíritos estão fazendo o trabalho deles. Nós é que precisamos fazer o nosso. Então, não foi ditada completa, nenhuma doutrina nasce completa. Por isso que a gente chama a Gênese do fruto do amadurecimento de Kardec, porque ele já tinha estudado bastante espiritismo nessa vida, né? Na outra, ele já tinha estudado muito mais, ele veio preparadíssimo. Quem faz 1.019 questões para alguém tem que ter muito preparo, né? Eu não consigo fazer 3, cara. Quando a gente pede para o aulão para o pessoal fazer uma pergunta, o nego se enrola, não é? Então a gente vê a dificuldade e a inteligência desse homem, né? O quanto ele estudou, o quanto ele se preparou para estar aí. E aí depois eu pego tudo isso que ele fez e deixo de lado? Não, não. Então ele dizendo para nós aqui, ó, que nem todos os espíritos precisamos utilizar métodos. Então, o que eu coloquei aqui para vocês verem? Ó? Olha, também não foi imposta a crença cega, né? Isso é muito interessante, porque, olha, se você tem dúvidas sobre a reencarnação, não tem problema, amigo. Não é por causa disso que você vai deixar de ser espírita. Vai estudar mais esse ponto. Se Nem você ela tem... vai deixar de existir por causa disso. Não é nem nada. Muito pelo contrário, gente. Se eu tenho dúvidas sobre os mundos habitados, eu vou estudar mais esse ponto. Vou lá, vou me questionar, vou para a internet, vou ver os irmãos espirituais, os irmãos palestrantes que falam por aí, em todos esses centros, os estudantes, os cientistas mesmo e tudo mais, para a gente fazer a nossa ideia. O que nós temos que... eu tenho claro, depois que Kardec fez a sua biblioteca, quando ele coloca lá os detratores do espiritismo, os livros dos detratores, diz assim, ele queria que a gente conhecesse os detratores para a gente se situar, cara. Ué, tá certo. Certíssimo, inteligentíssimo. Não posso ficar só, como dizia nosso Raul Seixas, né? Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo, fechadão, ainda ninguém me tira. Não, eu quero mudar minhas ideias, desde que essas ideias, como dizia Paulo, me convenham. Não é? Eu posso tudo, mas tem coisas que me convêm, outras não. Ué, o julgamento é sempre nosso. E nós não podemos esquecer que Deus não castiga. Ele fez as leis, a gente cumpre ou não, e depois aguenta as consequências, né? Então, olha, o procedimento científico que nos aponta é o seguinte, ó, fato novo, tá? Observação, análise, e a dedução da lei que o rege, tá? A gente tem que, todos esses fatos novos, a gente observa, pode ser ele qual for, tá? Aparição de espíritos, psicografia, manifestação espiritual, de qualquer maneira, é um fato novo para a gente, observa, analisa, vê qual foi essa lei. Você sabe que a lei de reencarnação, por exemplo, é uma lei natural, né? Nós consideramos hoje uma lei natural. Então, se é uma lei natural, ela está aí para todos. Ela não está só para mim, ela está para o César, para o Bill Gates, para quem for, para quem quer que seja, né? Então, dedução da lei que o rege. Oi? Para todos os seres. Todos os seres vivos, não tem conversa. Dedução das consequências, né? E o mais importante, né? A busca de aplicação útil para o que nós estamos observando. Então, quando Gabriel Delany fala lá em ciência, porque Gabriel Delany é considerado o apóstolo científico do espiritismo. Mas ele nunca escreveu um livro sobre ciência. Escreveu, sim, sobre ciência espírita. É essa que nós somos obrigados a estudar. E a ciência espírita está contida toda, praticamente, no livro dos médiuns.
onde a gente aprende ali a perceber como os espíritos, dá todo, é um compêndio, né, ali de informações sobre o que a gente pode tirar disso aqui, aplicar isso é um método, isso é método científico, tá? Isso é método científico, extremamente usado dentro da ciência espírita, porque a ciência espírita, ela não estuda a ciência, essa ciência tradicional. A gente dá uma pincelada por cima para a gente saber como funcionam as coisas. Mas a ideia da ciência espírita não é fazer nenhum cientista, não, muito pelo contrário, é fazer espíritas, mas que conheça métodos tradicionais que podem ser utilizados aqui. Os especialistas aí, os cientistas, como a gente quiser chamar, não se utilizam disso na doutrina porque não querem, né? Então, quando a gente diz assim, não acreditais em todos os espíritos, vê diante se os espíritos são de Deus, use um método, né? Então, por exemplo, quando eu vejo lá Moisés trazendo aquelas placas, opa, será que foi ele mesmo que escreveu? Mas ele está dizendo que foi Deus que escreveu. Bom, Deus não escreve isso aí, então deve ter sido um espírito superior que escreveu e recomendou ele. Pode falar, dona Malha. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, essa questão da ciência espírita, né? A diferença da ciência espírita para a ciência humana. Né? Na ciência humana, os homens, os gênios, né? Alcançaram a condição de Deus permitir que eles percebessem as leis no universo, né? Mas eles não sabem, eles descobrem a lei, que ela já existe, mas eles não conhecem como foi que Deus criou, né? É como o espírito, nós, até mesmo a nossa, por exemplo, a própria matéria que nos reveste, né? A gente sabe disso, mas só a doutrina espírita vem ensinar como é que Deus criou a matéria, entendeu? Então, essa ciência espírita abrange, inclusive, o mundo material, quando vai, por exemplo, essa questão aí do fluido cósmico universal, né? Isso, tudo. Não tem, a ciência humana não fala disso. E se vai falar disso, que descobriu lá o átomo é divisível, e foi descobrindo, está atrás dessa única partícula que ele já sabe que tudo provém de uma única partícula, mas eles não sabem ainda nada dessa partícula. Verdade. Né? Por quê? Porque é uma criação de Deus. Então, nós estamos sabendo porque a ciência espírita está ensinando para a gente. Está abrindo esse campo, né? Maria José, pode falar. E com isso, os adversários do espiritismo dizem assim, você pode me dizer como é Deus? Porque se você é espírita, você tem que explicar como é Deus. Falo, não, eu posso te dizer o que é Deus, como ele é, qual foi a religião que te ensinou. Não, eu não sei, eu quero saber que os espíritas sabem tudo. Falei, não, só quem sabe tudo é Jesus, e ele ainda não revelou. E outra coisa, né, Maria José, a gente precisa lembrar esse pessoal, quando Kardec faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nem o artigo O ele colocou. O que é, não. Ele fala assim, que é Deus? Nem o artigo O. Para não dizer assim, O é masculino, não. Que é Deus? Deixa com você. Não é nada masculino nem feminino, transcende essas coisas. Tá? Quando se fala inteligência suprema ou consciência suprema, como quiser chamar, eu prefiro chamar de Deus, Pai, ou como diz a deusa Abba, Pai, né? Papaizinho, papaizinho. Então, quando a gente está conversando com Deus e que a gente sente, nós sentimos a presença de alguma coisa, nós sabemos que Deus está em nós, como está fora de nós também. Então, Deus está presente no universo todo, não adianta se esconder. Nós se escondemos de nós mesmos, de nossas vergonhas. A verdade é essa. Então, quando ele diz isso aqui, olha, se só os espíritos recebem a palavra de Deus, é porque esses já atingiram um grau de evolução suficiente para entender e compreender Deus, que para a gente ainda está faltando alguma coisa. Então, nós chegaremos lá, se Deus quiser. Olha, se a dona Yara vier no final do ano falar com vocês sobre o final do livro, assim, fazer uma... Quando ela acabar o livro todo, ela vem fazer uma avaliação, geralmente ela perguntava assim para a gente, e aí,
Vocês já aprenderam a construir mundos? Aí a gente ficava todo um olhando para o outro. Aula, César? Oi? Vai dar aula para a gente aqui. Vai, graças a Deus. É ótimo, aí eu vou estar junto. Lá na geológica, né? Na geologia. Isso. Eu sou cambono dela, eu carregava aquelas pedras para cima e para baixo lá, porque eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender com alguém. Tinha que aprender. Sou cambono dela e não tem problema nenhum. Você sempre, porque ela ensina, né? Uma vez me recomendaram, ó, grava as aulas dela, mas a casa tinha uma política de a gente não gravar nada ali e tal. Disse assim, não sou eu que vou que vou ir contra a política da casa, não vou gravar nada. Era ótimo gravar, né? Era ótimo, porque as aulas dela são excelentes, tá? Excelentes, excelentes. Aprendi muito, já faz mais de 5 anos que eu carrego aquelas rochas para cima e para baixo e não me arrependo. E estou indo agora nessa semana na casa do geólogo buscar mais amostras. Com a dona Yara. Rocha. É uma boa ela trazer umas aulas para a gente, que as aulas dela são inesquecíveis. Eu já convidei. Vai vir. São inesquecíveis as aulas dela. Então, por que ela pergunta isso? Eu vou convidar a Pertile para a gênese orgânica. Isso, a Pertile, bióloga, ela conhece muito isso, e é isso. Ótimo, é ótimo. E ela conduziu a gênese lá na nossa casa. Conduziu muito tempo, eu estive com ela lá, trabalhei com ela há muito tempo. Ela é ótima companheira, conhece bastante mesmo. E bem aprofunda bastante também. Viu? Esse curso aqui é muito especial, meu filho, para bom Jesus. Eu estou vendo. Até porque, com esse aprofundamento, é melhor que a gente entende mais. Eu vou vir participar também. Agora, todo sábado, eu estou por aí. É só Aproveita e chama José Jorge. Esse era esse toda vez que a gente tem um encontro da Gênesis, ele vem falar com a gente, só incentiva. E naquela veemência, né? Naquela veemência que diz assim, você sai dali do centro e diz assim, pô, se eu não fizer isso, eu vou. Você vai com força, cara. Você sente firmeza na voz, sabe? Quando fala com você, fala para você. Aí você sente aquela firmeza e diz assim, quem tinha aquele problema de TPE, aquela tensão pré-encontro, acaba tudo ali. Acaba tudo ali. Mas vamos lá. Então, quando João nos recomenda aqui não acrediteis em todos os espíritos, vede antes, em primeiro lugar, não é expurgá-los da nossa vida assim direto, mas vede antes se eles são de Deus. Eles estão só querendo dizer se eles estão falando a verdade ou mentira. Se for aqueles espíritos que vocês vão ver aqui embaixo, já, que estão aí equivocados, eles merecem acompanhamento nosso também, né, gente? Porque todos somos irmãos. Aqui não tem esse negócio, né? Aquele espírito é ruim, ele fica para lá e eu para cá, que eu sou bonzinho. Não tem nada disso, não. Muito pelo contrário, todos somos irmãos. Um dia vamos estar todos juntos. Ele continua assim, pode então haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e mentirosas. Ainda põe assim, o caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. A gente colocou ali na frente um pouquinho já. Toda revelação evada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus, né, cara? Eu costumo dizer assim que Deus não faz nada errado, né? O que Deus fez só se confirma. Pode ver o que... não é? Só se confirma. Nós achamos errado, às vezes. Eu pedi isso. Não, nós achamos errado. Eu quero paciência, aí eu fiz uma prece por paciência, Deus, de vez de me dar paciência, colocou um cara tocando funk aqui de meu vizinho de manhã à noite. Eu não posso estudar. É para você ter paciência. Como é que você quer aprender a ter paciência? Ué, a gente aprende assim, aí a gente se resigna ali, põe o nosso fone de ouvido na orelha e vai estudar, ué. Hoje nós temos que fala assim, não pede paciência para Deus, não, que ele vai botar um difícil na... Não é não, pede paciência que é ruim. O barulho chega. E aí, nós vamos ter que... Por quê? Porque nós estamos trabalhando isso aí, como diz Leon Denis, né? Nós temos tantas potencialidades para desenvolver, né? Que se a gente desenvolver uma por uma, a caridade, a benevolência, a paciência, a solidariedade, se juntar tudo no final de contas dá o quê? Aquele amor que Jesus veio falar para a gente. Não é aquele amor de pai, de mãe, do cachorrinho. Não, esse aí é um amor específico. Mas esse amor que Jesus fala para a gente, ele é mais abrangente. Ele envolve as nossas potencialidades todas desenvolvidas. Para isso, eu preciso desenvolvê-las. Senão, como é que é?
Eu não vou chegar. Já pensou? Ah, eu amo que nem Jesus, mas eu tenho raiva daquele companheiro ali da esquina. Ah, então não amo igual a Jesus. Ah, eu amo igual a Jesus, mas não gosto dos animais, não. Ah, poxa. Sabe? Ah, eu amo igual a Jesus, mas eu podia ter um carro igual aquele que está ali, né? Eu tenho inveja. Ou seja, eu não desenvolvi ainda para amar igual a Jesus. Por isso que a gente não chega igual a Jesus muito nessa vida, não. A gente ainda vai ter que aprender bastante, desenvolvendo o quê? Potencialidades. Então, eu não posso tirar, querer arrancar o orgulho do meu peito. Eu tenho que desenvolver a humildade. Eu não posso querer tirar a cólera de dentro de mim, a raiva de dentro de mim. Eu tenho que desenvolver a paciência, que isso é o contrário, é o que combate as coisas. Nós não vamos combater arrancando, e se quiser arrancar, não vai arrancar de um dia para o outro, não tem jeito. A gente tem que trabalhar. Então, é isso. Ó. Esses espíritos, em primeiro lugar, tem que ter o caráter essencial da verdade. Segundo, os espíritos têm que chegar a um determinado nível de, né, de preparo. Ou seja, eles que andaram aqui na Terra, a gente vê no livro dos Espíritos quantos bons, né? Swedenborg, esse pessoal que trabalhou todo na doutrina aí, que está lá embaixo, lá tem uns 10, 15 ali, né? E aqui na Gênesis também a gente vê Galileu aí participando, e outros espíritos também, que trazem em outros lugares aí algumas coisas para Kardec, e a gente diz assim, caramba, se esses espíritos conseguiram trazer alguma coisa para Kardec, e Kardec que era rigoríssimo nessas coisas, né? E confrontava as ideias, pegava, olha que não tinha Google, não tinha nada, não tinha e-mail, não tinha coisa nenhuma, era tudo escrito. Já imaginou o espírito indo lá eu fico imaginando assim, ele na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aqueles espíritas vindo da comunicação e alguém escrevendo. Não tinha ninguém para gravar, não tinha gravador. Tá? Para escrever mais tarde. Não tinha, não. O cara estava falando e eu estava escrevendo. Então, olha só que trabalheira para deixar tudo isso para nós. Que valor inestimável desse trabalho. A gente é que não sabe o quanto é, porque a gente não viveu lá, a gente vive com a facilidade desse momento. Mas olha, que trabalheira, isso merece crédito, sim. Kardec tem muito crédito aqui. Ele, embora ele diga assim, é tudo dos espíritos, mas ele trabalhou muito, trabalhou bastante. Então ele continua dizendo assim, ó, é assim que a lei do Decálogo tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas de Moisés, né? Essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Então, ele é considerado um grande legislador, ele é considerado um grande, vamos dizer assim, doutrinador, entre aspas, né? Ele é considerado assim um desbravador da questão do Deus único, né, que começa a implantar o Deus único, e o Decálogo vamos dizer assim, o aval para isso, né? O aval para a ideia do Deus único, porque ali está lá, amar a Deus sobre todas as coisas, e começa aqueles mandamentos todos, que estão todos em voga até hoje. Por quê? Porque Jesus, quando viu aquilo, disse assim, não, isso aqui é a ideia do meu pai. Opa, aí eu não mexo. Aí eu não mexo. Mas quando a legislação é dos homens, o homem não pode trabalhar sábado, o quê? O pai trabalha e eu trabalho também. Ué, não é? Mas os judeus dizem que é para não trabalhar. Mas isso é os judeus que estão falando. Quando o pai falar para mim não trabalhar sábado, eu não trabalho. Mas não, ele diz assim, o mundo não está em expansão, o universo não está em expansão, Deus não cria todos os dias, então o Pai não para a criação. Por que nós precisamos parar? Não é? Era o que Jesus pensava, ele trabalha todos os dias. Não é? Gente, olha, cadê o pessoal? Foi embora de Bom Jesus? Comenta aí, gente, por favor. Vamos participar. Só fica o pessoal do Leon Denis falando, né? Vamos participar aí, que eu quero escutar vocês, a voz de cada um aí. Mas a explicação está muito boa. Pelo menos para mim, não está deixando dúvida, não. Mas vocês também têm certeza que tem explicação para ensinar a gente quer aprender também. Tem ansiedade disso. Eu quero aprender com vocês todos. Coisa, Nice, Clarissa, Carla. Isso. Então, bora participar aí. Bora. Olha, e como eu falei, viu, no início, gente, aqui não tem opinião errada. Nós todos aqui estamos aprendendo.
E não precisa dizer assim, eu não vou falar nada porque eu tenho medo de falar bobagem. Não tem opinião bobeira, não. Muito pelo contrário. Todos nós aqui estamos aprendendo, todos nós aqui. E olha, um ensina o outro. Ninguém vai ser aqui rechaçado porque falou alguma coisa que não tem nada a ver. Não, nada disso. A gente vai trazer para o assunto, com certeza, com o maior carinho. E ainda vai agradecer a participação, claro. Por isso que eu estou esperando você se manifestar. Pode falar à vontade, viu? Que a ideia aqui é aprofundar o pensamento de Kardec, a gente entender o pensamento de Kardec, que é um pensamento mais evoluído, porque ele já estudou bastante a doutrina espírita, né? Ele já tinha 11 anos que tinha lançado aí o livro dos Espíritos, foi em 69, 12 anos, né? Então deu para ele estudar bastante aí, ter muitas experiências, fazer muita conferência e tal. Depois ele chega lá para o mentor, né? Para o mentor da casa lá, e diz assim, olha só, eu posso, como a gente deve fazer com os nossos mentores das casas, os diretores espirituais da nossa casa, podemos fazer esse estudo aqui? Aí eles olham, analisam assim, pode fazer que vai ter sucesso. Pronto. Eu, quando eu fiz o CCIDM, no mesmo ano, um companheiro da nossa casa, que o pessoal todo conhece, mas não precisa do nome, me convidou para ir lá no Cavaleiros da Verdade para fazer um estudo da Gênese. E eu já estava começando na nossa casa a fazer o estudo da Gênese. Primeiro dia que eu fui fazer o estudo da Gênese, na nossa casa, seu Hugo, marido da Alzenita, falecido, sentou lá do lado e disse assim, olha, César, eu estou aqui porque a casa pede que a gente supervisione as primeiras aulas do pessoal, os primeiros estudos do pessoal. Eu nunca gostei de chamar de aula, porque eu não sou professor. Então, os primeiros estudos do pessoal, até porque a gente não dá aula mesmo, né, dona Mara? A gente faz estudo. Faz estudo. Quem dá aula é professor, eu não sou professor. Então, eu tenho que estar aqui para analisar e tal. Você vai me desculpar? Eu disse assim, não, sim, eu vou desculpar nada. A gente deve essa responsabilidade para a doutrina espírita, para ver se a gente não vai ficar falando bobagem lá, pô. Que é isso? Tem muitas almas ali que dependem disso. Olha o trabalho que deu para trazer aquelas almas todas, para juntar tudo ali. A espiritualidade, trazer aquilo tudo para ali, para depois a gente espantar ou destruir esse trabalho. Você está louco. Não quero morrer com isso não, seu Hugo. Fica aí. Aí ele ficou lá, primeira, segunda, terceira, ele falou assim, não vou vir mais não. Tá, se vira aí que você sabe fazer, vai embora. Aí aquilo assim, eu sem fazer nada, eu estou tentando aqui. Mas o que a gente faz? Tem um patrono que está sempre conosco, que não nos abandona. 2 dias, 3 dias antes, a gente está com a cara no livro. Porque se não for assim, eu não sei fazer. Está entendendo? Então, tem que estudar antes. E aí o patrono ajuda. Então, às vezes, não somos nós que estamos fazendo o estudo, nós só somos ferramenta deles. Quando a gente vem fazer o estudo, a gente diz assim, olha, me ajude a falar aquilo que você deseja que eu fale, cara. Porque Kardec também diz o seguinte para a gente, deixa um espacinho para eles trabalhar, porque se você quiser trabalhar sozinho, eles vão embora e te deixam sozinho. Se você quer fazer tudo... César, e aí tem uma equipe muito boa. Tem o Capitão Teixeira, tem o Weber. É isso. Ixi, nossa Senhora. Tem. Uma vez o Altivo foi aí conosco e falou que todo aquele grupo do passado que fundaram a casa está tudo trabalhando aí. Aí. Em Bom Jesus. Então, eles estão aí, assessorando a gente, ué. Agora me deu um arrepio aqui sem querer, viu? Verdade, verdade. É isso aí. Essas coisas, né? Então, olha, vocês veem que tem o Decálogo, tem todas as características da sua origem divina. Ele está dizendo aqui, ó. Enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Então, a origem de uma é uma coisa, a origem da outra é outra. A vida material deles, né? Isso. O negócio dele ter que inventar lá a questão dos 40 dias, né? Porque aquilo fazia bem para a mulher, ela tinha que se refazer. A mulher está impura, hein? Durante 40 dias. Como impura? Nada. Ela acabou de ter nenê, agora que ela está beleza, está ótima, está grandiosa seu espírito, é ou não é? Mas ele falava isso para botar medo, né? Para ela poder voltar com a fé. Teve só os 10 mandamentos, né? Não ficou explicando os livros de Moisés.
né? Isso. Como é que é o nome? Aqueles 5 também, que são 5. É o Pentateuco. Né? Deuteronômio. Isso, números. Jesus não se teve de ficar explicando aquilo. Ele explicou, ele trabalhar o decálogo. Decálogo, isso aí. Isso. Porque esse ele viu ali a origem. A lei moral. E a origem divina. Se é do Pai, é comigo mesmo. Que Jesus tinha uma conotação, uma interação tão grande com o Pai que ele dizia assim: eu e o Pai somos um só. Ou seja, o que Deus pensa, eu passo. Olha, e não pensa não que Jesus não pediu, ele pediu. Lá no Monte das Oliveiras, ele chorou sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Sabe qual foi a resposta? Não, senhor. Aí ele disse, então tá bom. Aí ele foi para o madeiro, testou a tranquilidade do mundo. Ué, ele foi lá e pediu, pai, afasta de mim. Assim, não dá para afastar. Suou sangue, sofreu. Por quê? Porque nós não gostamos de morrer, não. Ué, sabe? Mas ele, o que ele fez? Ele escutou do pai o seguinte: não, meu filho, chegou a hora, você já fez o que tinha que fazer. Isso vai repercutir por séculos e séculos. Tenho certeza que o pai foi bondoso com ele, né? Não falou assim um não seco e duro, né? Mas a resposta foi negativa. No entanto, ele foi lá tranquilamente, não queixou de nada. Tu és rei? Tu que está dizendo, não sou eu que estou falando, não, você que está dizendo. Mas tu diz que meu reino não é desse mundo, amigo. Fica tranquilo. Tá? Eu não vou tirar teu poder, não vou tirar nada de você. Fica tranquilo. E aí foi aquilo que a gente sabe que aconteceu, com maior tranquilidade. 3 dias depois, o que aconteceu? Ele estava lá de novo, no meio dos apóstolos lá, até chegou para o Tomé e disse assim, pode botar a mão aqui na ferida, aqui, ó, aquela lança que espetaram aqui, pode botar o dedo aí. Até que ele botou o dedinho lá e disse assim, realmente você está machucado ainda, né? Pois é, ele tinha se... como faz qualquer agênero, depois de morto, ele ficava algumas horas e depois sumia, né? Ficava algumas horas, depois desaparecia, aparecia de novo, depois desaparecia, como são todos os espíritos agêneres que a gente conhece. Por isso que a gente não pode trabalhar aqui a ideia de que Jesus tinha um corpo agênero ou um corpo fluídico, porque a gente estaria mentindo. Ele sofreu tudo que nós sofreríamos, exatamente igual, só que sofreu com resignação, só que sofreu com paciência e tudo mais. E isso é próprio de quê? De espíritos superiores que já conhecem a ideia do Pai. Diga, Nice. Quer falar alguma coisa, Nice? Acho que foi sem querer. Clarissa, fala. Abre seu áudio, Nice. Acho que a Nice deve ter apertado sem querer. Você quer falar alguma coisa, não. Clarissa? Eu quero falar o que significa apócrifo. Apócrifo? Que não tem assinatura. Ah, tá. É a mesma coisa que você mandar uma carta, como é assim, sem assinar embaixo, né? Então você sem identificar, né? Esses apócrifos, espíritos apócrifos, aqueles que dão aquelas mensagens, não põem nome nenhum. O que não quer dizer que a mensagem o que não quer dizer que a mensagem não seja boa ou verídica, não quer dizer isso. Às vezes os espíritos não preferem até não se identificar. Alguns da nossa casa, só para dizer que alguma coisa, eles põem assim, um espírito amigo, né? Como fazia com Kardec também. Então, ela não está assinada, mas alguém se responsabilizou dizendo assim, um espírito amigo. Então, alguém já se responsabilizou. Ou seja, mas tem muitas apócrifos que a gente olha assim, e o pessoal às vezes atribui a Bezerra de Menezes, Jesus, até a Jesus, é verdade, até a Jesus, e a gente acaba vendo que aquilo lá não tem nada a ver com o que a gente lá já leu de Bezerra. Bezerra escreveu coisas aí, tem outro pensamento, e a gente olha naquilo lá e não tem nada a ver. Ah, meu Deus, ele agora vai querer conversar junto comigo aqui. Ele é terrível, é o dono da casa. Vai embora para lá, vai. É o dono da casa. Eu só moro aqui, o cachorro que é o dono. Princípio inteligente em evolução. Quer conversar. Então, olha só,
olha só o que ele diz em seguida: com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis caíram em desuso por si mesmas. O que é isso? Não é de parte divina, elas vão sendo, a evolução vão fazendo que elas sejam ultrapassadas, né? A própria evolução, o próprio progresso. A evolução faz parte da lei do progresso. Não tem jeito. Progresso da sociedade, né? Olha, as nossas leis. Costumes. Isso, modificando costumes, tradições e tudo mais. Nós, inclusive, estamos numa época em que cada vez mais as nossas leis vão se aproximando das leis divinas. Pode ver. Isso é natural. Não era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Hoje não se tem mais isso, né? Então, a gente vai se aproximando mais humanitariamente, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo mais humanitariamente. Acredito que nós vamos sair dessa pandemia um pouco mais humanos do que entramos. Está entendendo? Porque nunca se falou tanto de solidariedade como se fala hoje, né? Isso, é verdade. Nossa, é muita gente trabalhando. Podem não estar praticando na sua verdade, mas já se fala muito, já se faz até que seja por interesse, mas estão fazendo. Já estão tratando da solidariedade, que será um dia, vai abranger todos os corações na sua realidade. Né? Tudo Amália, a gente não lembra de canal de televisão fazendo campanha contra a fome. Eu, por exemplo, não lembro, entendeu? Já tem 2 canais de televisão junto com artistas fazendo toda a campanha e conseguindo muita coisa. E o Rossandro fala uma coisa que eu acho muito interessante: o bem que é feito, a gente não fala, porque o bem é tímido. Agora, o mal faz o estardalhaço. Né? Então, é isso que vai mudando. Vai, César. Acho que o César caiu. César. Será? Eu ia até o seu perguntar cachorro se ele que esbarrou no modem lá, derrubou a internet dele. Vamos eu ia até falar com ele se não fosse. Então, aí, ao passo que o Decálogo, olha lá, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. Isso aí está no Evangelho, no capítulo 1, lá na Nova Era. Vamos ver aqui, que é muito lindo, enquanto o César volta, né? Então, veja bem, essa é uma das partes difíceis da tecnologia, né? Que a gente ainda vai sofrer essa ação. Mas, no capítulo 1, deixa eu pegar aqui no Evangelho, no capítulo 1, na Nova Era, diz aqui, os mandamentos de Deus, dado por Moisés, contém o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque, posta em ação com toda a sua pureza, não seria, então, compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria de percorrer. Aí vem, lá mais abaixo, diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, essa moral que está dentro desse decálogo, dessas leis aí, que são imutáveis, porque você vê lá, tudo que a lei tem, o amor, amar a Deus, honrar vosso pai e vossa mãe, isso é de todos os tempos e será de todos os tempos, né? Não roubar, não matar, não desejar as coisas alheias, e por aí tudo que abrange a lei moral é imutável, porque é a lei de Deus, é a lei moral, é a regra para o bem proceder. Então, isso, como está aqui na Gênesis, o que está no Decálogo, e é exatamente o que o Cristo veio trabalhar, isso não muda. Né? Isso não muda. Então, ficou sempre de pé,
como farol da humanidade. E é essa lei que vai fazer a felicidade de todas as sociedades do planeta. Né? Por exemplo, a solidariedade, que a gente acabou de comentar aí, faz parte desse contexto. É uma virtude. E todas as virtudes, né, são filhas do amor, porque essa lei é a lei de amor. Né? Fala, Zezé. Então, Amália, porque esta lei, a lei antiga, enfim, desde que planeta Terra é planeta Terra, tudo isso vem de Jesus. Trocaram os nomes, né? Mudaram a lei e tal, mas todas as orientações para o progresso, né, e o bem-estar da humanidade sempre vieram de Jesus, através dos profetas, através de Moisés, através tudo dos que é antigos. Permanece. Permanece, exatamente, permanece. É muito lindo, né? A gente precisa, assim, desculpa, eu vou falar por mim, que a gente pensa assim, mas com Moisés era diferente. Moisés era diferente, porque era antigamente. Daqui a 100 anos, de hoje a 100 anos, também haverá mudanças, né? Mas não vai mudar as leis de Deus, não é isso? A lei de Deus não muda. Né? Então, por isso, olha o que continua dizendo aí. O Cristo fez do decálogo a base do seu edifício. Todo o trabalho do Cristo, né? O que ele veio exatamente ensinar o homem a lei moral, né? A regra do bem proceder. Você vê, Moisés, ele pegou um povo totalmente ignorante, né? Bastante primitivo, e foi educando aquele povo a nível de vida material mesmo, de sociedade. Era preciso educar aquele povo. Inclusive, a moral que ele ensinou, né? A moral que Moisés ensinou, a moral de regra de comportamento. É igual moral cívica, que se estudou na escola até pouco tempo, né? Sai, bota, é uma necessidade, é ensinar o espírito encarnado a aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar as leis da sociedade, né? E essas leis elas vão caminhando conforme o espírito vai evoluindo para um dia estar paralela à lei moral. Né? Um dia vai estar paralela, que é o que acontece nos mundos superiores. Por exemplo, em Júpiter, tá? Na Revista Espírita de 1858, numa entrevista que Kardec faz com o espírito Bernard Palissy, ele pergunta como são as leis humanas lá em Júpiter, porque lá ainda tem encarnação, ainda há encarnação e reencarnação dos espíritos. E ele perguntou como são as leis humanas. Aí ele diz, não temos mais as leis humanas. Aí ele, mas como? Vocês estão encarnados, como não tem leis humanas? Deus as fez todas. Olha que coisa linda. O dia a gente também, né? A gente não pode esquecer também que Moisés foi a primeira revelação. Muita coisa que Moisés falou com Cristo, que é a segunda revelação, vem o contrário, lá na época de Moisés, dente por dente, olho por olho. Aí vem Jesus falando para amar os inimigos, né? Então, toda uma essência do amor. Pronto, agora eu volto a palavra ao César. Olha, gente, desculpe aí, mas a internet está desse jeito. Por isso que eu prefiro ficar, às vezes, com a... Meu filho, faz parte do ofício. Não tem erro. Vocês leram até quando aí? Já leram alguma coisa? Eu estou explicando ali quando o Cristo fez do decálogo base do seu edifício, né? Abolindo as outras leis, se essas fossem obra de Deus, seriam conservadas, intactas. Exatamente. Né? Moisés, que eram leis, como eu expliquei para ele, César, Sim. leis físicas, humanas, para aquele povo ignorante que precisava aprender regras de comportamento entre si, dentro da lei humana. Exatamente. Exatamente. E essas leis, como as nossas, os nossos códigos penais, nossos códigos civis aí,
também vão sendo ultrapassadas, porque a lei é desprogresso. Novas estão sendo feitas pelo nosso Congresso aí, pelo nosso Senado e o Congresso Nacional, e vamos adaptando as leis mais humanas. Por exemplo, na época de Kardec, não tinha aposentadoria, não, gente. Agora a gente já tem, graças a Deus. E olha que o Brasil tem muitas leis que lá fora não tem, não. Não tem também ainda, tem muito lugar que não. Aqui já tem leis aqui que é progresso. Ele é que não compreende isso. É verdade. Graças a Deus não temos pena de morte. Também não, graças a Deus. A mulher não tinha direito ao voto. De 1936. Não se lapidam as mulheres. A briga da mulherada, isso aí. Dos negros, né, também, que não tinham. Está vendo esse negócio de feminismo? Fala, Edson. Edson está com a mão levantada. Olha só, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Eu estou vendo vocês falar na lei de Talião aí, eu estou lendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem matou a espada, pela espada perecerá. A gente tem uma dúvida de vez em quando para interpretar o Evangelho, porque no nosso culto, a minha esposa agora está se tornando espírita. Então, é o seguinte, a lei de Talião, Jesus veio ensinar que não é assim. Mas por que o Evangelho segundo o Espiritismo cita essa passagem? Olha, se a gente for fazer um levantamento histórico, a gente vai ver que antes da lei de Talião era o seguinte: se você fosse lá, matasse alguém de uma aldeia, a outra aldeia em que a pessoa morreu ia lá e matava todo mundo da outra aldeia. Não sobrava ninguém para contar a história. Então, diminuiu a situação. Olho por olho, dente por dente. Se foi um só, vai matar um só, não vai matar todo mundo. Vai lá fazer o mesmo castigo para o outro. Cortou um braço, vai lá e corta o braço do outro. Era a ideia, vamos dizer assim, por alto. Isso foi um avanço. A lei de Italião é um avanço naquele período histórico. Tá? Assim como nós fomos depois vendo que aquela lei também não estava muito coadunando com a ideia do Cristo, que veio bem depois, né? E aí, o que a gente vê no Cristo? Olha, dá outra face, ou seja, perdoa, cara. Perdoa. Procure os teus inimigos enquanto você está aqui por aqui, para que você resolva seus problemas aqui. E não carregue isso para o resto da vida, né? Que fica mais difícil, mais complicado, né? E você vê, isso naquele momento histórico até valia. Mas hoje é só para a gente ter na história que era olho por olho, dente por dente, mais nada. Diga-se de passagem, Talião não foi ninguém, não, tá, gente? Talião era uma outra coisa, tá? O rei que fez isso aí tem um outro nome, tá? E ele foi rei com 7 anos de idade, tá? Porque herdou o reino do pai. E aí teve lá aquele pessoal que, né, fazia em nome dele até ele atingir a maioridade. E isso aí tem algumas coisas escritas em rochas, vocês vão ver mais tarde aí no estudo, que foram descobertas pelos paleontólogos, aqueles que fazem buraco aí, e descobriram aí algumas partes daquilo. Está em cópita ainda, aquele antigo, aquelas letras antigas que são símbolos, né? E algumas pessoas estudam isso, leram e viram ali, olha, depois descobriram que, se não me engano, é um código de 1884, se não me engano, o número é esse, minha cabeça, depois dos 20 anos, sabe como é que é, né? Falha um pouquinho, mas são 284 itens. Não é só olho por olho, dente por dente, não. Tem um monte de coisas que, né? Isso foi um código, vamos dizer assim, um código legislativo que serviu para aquela época. Quando Jesus veio com os 10 mandamentos, ele veio com coisa completamente diferente. Ele dizia, aprender a perdoar. Caramba, para aquele pessoal, aprender a perdoar era difícil, muito difícil. Hoje a gente já entende o perdão como um procedimento íntimo nosso, para o nosso engrandecimento espiritual. Nós entendemos isso. Mas já imaginou colocar isso na ideia daquele pessoal 2.000 anos atrás? Era a mesma coisa que chegar lá com o celular e tirar uma fotografia deles, né? E dizer, olha a sua foto aqui. E dizer assim, como é que você fez isso? Né? Então, a lei de Talião é a lei de causa e efeito. Causa e efeito, isso. Não é para você tirar a vida do outro. É, isso mesmo. Você vai sofrer uma ação
de acordo com aquela que você fez. Exatamente. Mas eu acho que o que o Edson perguntou é aquela passagem que feriu com a espada. Isso. Eu acho que é aí que ele está engatado. Isso está... Em reação. Sim, mas é esse contexto que preocupou a ele, não é a lei... Simbólico isso, né? É simbólico. É até simbólico, porque eu feriu com a espada, com a faca vai com a faca, dente por dente, olho por olho, e assim vai indo. Está dentro desse negócio aí, ou seja... A pedra que ele tivesse empurrado. Aí começa a reação de Jesus em relação à lei de Italião, ou seja, não vai fazer isso, não. Por quê? Porque se você tem condições moral de fazer, que faça. Aí o nego se analisou e disse assim, opa, eu não tenho essa moral, cara, é melhor ir embora. E foi todo mundo embora, não sobrou ninguém. Por quê? Porque nós não tínhamos evolução moral naquela época de matar aquela mulher, apedrejada, como faziam antigamente, e acho que ainda tem lugares ainda que trazem essas tradições aí, que já estão sumindo da face da terra, graças a Deus. Graças a Deus. E a evolução das suas leis. Assim como foi essa lei de... A gente também não pode esquecer de uma outra coisa. Chico Xavier tem uma frase muito interessante que diz assim: quando a justiça divina vier te procurar e te encontrar trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a justiça divina seja suspensa. Então a gente vê que para Deus também tem hierarquia, justiça e misericórdia. A misericórdia manda que a justiça divina seja suspensa. Não encerrou não, viu, tá? Não encerrou não. Tá, mas está suspenso, você está trabalhando no bem. Quando você termina de trabalhar no bem, todo o bem que você fez vai ser contado em relação àquilo que você tem para pagar. Então, a gente vê alguns espíritas dizer assim, pô, perdi meu dedo. Aí a gente pensa assim, era para perder o braço todo, perder o dedo, porque está aqui trabalhando bem direitinho, graças a Deus. A gente não fala isso para as pessoas. A gente imagina, diz assim, pô, Deus poupou. Perdeu o dedo? Não reclama não, cara. Talvez era para perder os 2 braços, né? Fala, José. Você se lembra de um depoimento de um espírito lá no céu, através de altivo? Ela levou um tiro em cima do viaduto ali, Negrão de Lima, em Madureira, lembra? Isso, lembro. E ela disse o seguinte, eu apenas levei um tiro, não sei de onde veio. Eu desencarnei através desse tiro, mas no descobrimento do Brasil, eu matei muitas pessoas com flechadas. Isso. Revista Espírita. Companheiro que sofreu muito, mas foi uma ótima pessoa aqui na Terra, mas sofreu muito para morrer. Ele disse assim, não fique triste não, eu pedi, na outra encarnação emparedei minha mulher. Ô César, fala, amigo, fala. Você com essa fala sua aí, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Emmanuel tem uma mensagem perante Jesus, advogados em toda época. Ele desmembra o que significa isso. E ele fala exatamente sobre desremuneração espiritual. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo 2, Timóteo 2,6. Isso aí que você falou é interessantíssimo, porque é o seguinte, aquilo ali, você está trabalhando bem, vamos suspender temporariamente. Eu ia citar agora, mas como você já se adiantou, eu perdi o distal do meu dedo, do meu segundo dedo do lado esquerdo. Cara, eu posso falar para você? Eu sofri, eu senti dor, mas no fundo eu agradeci a Deus porque eu só perdi um pedacinho do dedo. Se você me perguntar se faz falta, faz muita falta, porque Deus me fez todos os dedos porque Ele acha que eu preciso. Mas eu agradeci muito porque eu só perdi um dedinho, porque a gente tem visto pessoas aí sem pernas, sem braços, sem olho, e eu agradeci, cara. Então, agradecer sempre por qualquer motivo, eu acho que essa é a grande dica. Porque você vê que você está trabalhando bem, aquele sofrimento seu, ele paralisa um pouco, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E você sabe que as leis de Deus são acompanhadas das atenuantes.
não é verdade? Temos atenuantes. As coisas podem ficar mais fáceis para a gente. Eu não sabia desse pormenor seu, eu não lhe conheço pessoalmente, um dia vou ter certeza. Vocês se cuidem todos, pelo amor de Deus, da pandemia, que eu quero ir um dia abraçar todo mundo, hein, cara? Eu sinto falta de abraço. Quando eu chegar aí, eu vou abraçar todo mundo. Abraço e beijo também, viu? Porque o altivo diz assim, ó, não tem esse negócio de beijar só mulher, não. Homem come, beija também. Olha só, eu não moro mais em Bom Jesus, eu moro lá em frente, doutor Erma, onde essa mulher bonita de cabelo branco aí ia sempre, tá? Esse é o nome dela, Amália. Amália, eu moro lá pertinho. Eu encontrei ele lá no doutor Erma algumas vezes. Lá em Campos? Eu vou lá todo mês. Então não tem erro, não. A gente se encontra já lá. Com certeza, eu te encontro pela vida. Você vai ver se nós vamos se encontrar. Fica tranquilo. Vamos lá. Olha, os nossos... Vamos orar, hein, Rogéria? Oi, caramba, é mesmo. Vamos para a gente chegar até o finalzinho, né? 27. Então, olha, Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E nisso está a prova de uma missão divina. Uma obra puramente humana não teria tamanho poder. Olha só a moral, né? É divina, cara. Então, mas Moisés foi... uma vez até falei isso para a dona Amália lá na sala 9. A gente estava fazendo estudo na sala 9, tinha uma senhora que tinha dito para mim assim, rapaz, aqui na Gênesis é o único lugar que eu vi que vocês falam bem de Moisés. Aí eu pedi para ela repetir para a dona Amália. Repete aí que você falou de Moisés para mim. Aí ela repetiu. Quando a dona Amália foi fazer estudo da Gênesis, ela repetiu. Eu disse assim, não tem por que falar mal dele. A gente tem que ressaltar as coisas boas. Por que ressaltar mal? Né? Mas ele foi déspota, ele foi isso. Ele precisava ser assim. Claro. Aquele povo precisava de pulso forte. Se não fosse daquele jeito... que a gente começou a conhecer a lei de Deus, conhecer o mundo. Ficou mais íntimo de Deus por causa dele. Aí Jesus veio e deu uma contribuição. Podem reparar que esse tempo aí, se a gente for ver no tempo e espaço, aí, 1.800 anos, mais ou menos, 1.900 anos. Depois de Jesus, veio também o quê? O Consolador Prometido, mais ou menos 1.800 anos, 1.900 anos. Em período em período, a gente vai avançando nessa concepção de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que há 2.000 anos nós vamos estar muito mais esclarecidos. Os nossos espíritos estão impregnando os nossos cérebros para que nós voltemos para o mundo espiritual e, quando voltemos para cá reencarnados, vamos vir mais desenvolvidos. Nosso cérebro ainda vai crescer, estamos desenvolvendo aí o lóbulo frontal para que a gente possa ter domínio sobre o cérebro, vamos dizer, o animal que a gente deixa lá. O nosso cérebro é constituído de 3 camadas. Tem o cérebro reptiliano, que é aquilo que a gente guarda de quando éramos homens da Terra, o central aqui, que é o que nós usamos, e o lóbulo frontal, que quando a gente está lá em cima, lá no 3º andar, a gente está em prece, a gente está em concentração, a gente está pensando em Deus, e a gente não consegue ficar lá em cima o tempo inteiro. E vem aqui para o meio, enquanto a gente está aqui. Mas nós estamos desenvolvendo esse cérebro aí. Eu recomendo a vocês que vejam aí do Dr. Décio Andoli Filho e da doutora Irvênia, tem um livro chamado Cérebro Triuno, e também tem a doutora Ivana é aquela que fez A Alma dos Animais, viu? O livro A Alma dos Animais, né? E tem também doutor Décio tem uma palestra dessa no YouTube, tá? O Cérebro Triuno. Está no YouTube também. Tá no YouTube, isso, no YouTube. Isso. Olha, vocês vão ver ele falando sobre o cérebro... Tá certo. Tá, estou terminando. Vocês vão ver ele falando do cérebro triuno e vocês vão dizer assim, olha, tem vezes que a gente faz as nossas baixarias, por isso chama baixaria, a gente vai lá naquele cérebro reptiliano, aquele do tempo da caverna, a gente quer bater nos outros, quer matar os outros, quer fazer isso com os outros, né? A gente vai lá embaixo. Então, a gente desceu o nível do cérebro, a gente foi buscar aquelas coisas que a gente tem lá, amortecidas ou adormecidas pelo desenvolvimento da sociedade.
Mas a gente tem lá, quem constrói um edifício de 3 andares, não termina com o primeiro e nem segundo, não. A gente até esquece eles lá, mas a gente continua com eles. Olha, então vocês estão vendo aí, para a gente fechar, Cristo e Moisés. Depois ele vai falar da revelação espírita, né? Que é os próximos capítulos aí. Os outros companheiros virão aqui com certeza, vão falar para vocês com mais propriedade que eu também tenho certeza disso, e eu vou estar aqui para aprender com eles. Muito bom. Tá? E desculpe aí qualquer coisa, desculpe a internet, mas é assim mesmo, é ossos do ofício. Muito bem. Obrigado, Então, antes viu? de fazer a prece, deixa eu falar 2 coisas aqui que é para a gente... Porque depois que faz a prece, todo mundo sai correndo, né? Todo mundo sai correndo para casa. Pegar a condução, né? Todo mundo sai correndo. Mas, olha só, semana que vem, dia 29, não vai ter o estudo da Gênese, porque o programa de trabalho, não é, Rogério? O nosso programa de trabalho é que na última semana do mês nós vamos oferecer uma palestra a pedido da casa aí de vocês, da direção aí da casa. Então, vai ser uma palestra com a Maria Aparecida Cruz sobre o evangelizador espírita. Né? Que bom, que bom. Então, vai ser uma palestra. Nós retomamos a Gênese no dia 5 de junho. Quem vai dar aula para nós é o Marcelo Hollenberg. Melhor ainda. Ele, e olha, e um detalhe, hein? Ele mora nos Estados Unidos. Estados Unidos, é. Estados Unidos, dentro da casa de vocês. Dentro da casa de vocês. Né? Que ele trabalha com Paulo Nagai lá em Campos, estuda a Gênese com Paulo Nagai em Campos. Isso. E ele é trabalhador do CERT, continua mesmo à distância agora. Né? Quando estava presencial, ele vinha nos encontros, ele vinha, né, dos Estados Unidos para participar dos encontros, ele não se desligou do CELD. E continua trabalhando, né? Faz parte também do GEDELM, porque viajou conosco muito tempo. E ele qual dia? Para vocês. Né? Dia 5 de junho. Dele, né? E aí, depois, a gente já está montando o mês de junho, que eu vou passar todo para você, viu, Rogério? Já só falta um personagem. Tá ótimo, tá bom, muito bom. Então, é isso que eu queria falar. Então, já sabe, semana que vem, né? É a palestra. A palestra da Maria Aparecida. Aí, nesse mesmo horário? Oi? Nesse mesmo horário, a palestra? É o mesmo horário, né? Aí vocês têm menos tempo, como é que vocês querem fazer? Porque eu estou dizendo o povo que é 1h30, que eu até ia ver com vocês se a gente abre para pergunta depois, ou se faz só de 1 hora, como é que você manda, como é que você quer que faça? Ô, Amália, hein, Clarissa? A gente podia estar divulgando aí com os evangelizadores, né? E com os pais também, né? Que é interessante, com o público em geral. Com certeza. Né? E a gente podia, se ela quiser, ela poderia fazer um tempo, né? De palestra, e depois, se quiser abrir para pergunta e resposta, seria muito bom, ficaria uma coisa dinâmica, né? Palestrante do outro mês. Aí me perguntou, mas é 1h30 de palestra? Aí eu falei, vou ver direitinho, e eu acredito... Edu, vamos pedir o Gustavo para fazer a... Um dos horários, né? Vai ficar meio difícil. Você que sabe. 1h e meia hora para pergunta, igual a gente está fazendo. O que você acha? Fica bom. 5 a 6, de 5 a 6, isso, de 6 a 6h30 para bate-papo, né? Isso. É interessante esse bate-papo, porque as pessoas tiram as dúvidas. Faz aí, faz uma dinâmica, né, do trabalho. Não vamos. Depois você passa o nome dela direitinho. Até se tiver alguma foto dela para a gente colocar. Eu já passei. Beleza. Nome, né? Já passamos. Eu já passei, Dudu, já postei lá no grupo, mas eu reenvio para vocês. Eu pedi até para fazer um cartazinho para divulgar, né? Vamos chamar a evangelização. A pessoa que vai falar, que vai fazer a palestra.
Não esqueçam, gente, que os pais também são reveladores, de terceira categoria, mas são. Primeiro são os apóstolos, aquele tal. Depois vem os cientistas, depois vem o pai e a mãe que revela muita coisa para os seus filhos. Por isso que eu falei, Dudu, a gente colocar no grupo de pais também, dos pais. Isso, a gente pode fazer uma propaganda para todo mundo. Ainda não tinha fazer uma campanha. Vader, né? Isso. Ana Lúcia Saluto. Ana Lúcia estava aí, não estava? Ana Lúcia Saluto. Tá, Ana Lúcia está. Boas-vindas e vamos estudar junto, vamos fortalecer. Fiquei muito contente de ver o Edson aí. Então, isso aí. Acho que ele queria falar alguma coisa aí, não sei. Para a gente estudar, para a gente se Não, olha só, eu só queria agradecer esse momento, ver essa turma toda, essa turma do Centro Espírita Bom Jesus, que eu amo vocês de coração. Parabéns, tá? Muito bom. Olha, foi bom te ver. Então, vamos fazer a prece aí. Nós agradecemos também, viu? Isso. Vamos lá. Vai ser a Maria Lúcia mesmo que vai fechar? Não, pode chamar outro. Você, Rogéria, faz aí a prece para nós. Por favor. Eu faço. Deus, nosso Criador e Pai, de infinito amor e bondade, divino e amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais do Centro Espírita Bom Jesus, os benfeitores espirituais do Grupo Gedelme, agradecemos imensamente essa oportunidade abençoada de reunir o Senhor nessa tarde, temos o privilégio de estudarmos essa doutrina esclarecedora, consoladora, que tanto nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, que tanto nos fortalece, Senhor, ante as dificuldades, ante os problemas que precisamos vencer na nossa jornada aqui na Terra. Por isso somos gratos, Senhor, imensamente gratos por termos essa oportunidade. Somos gratos àqueles que nos antecederam, que trouxeram até nós esses ensinamentos com tanta luta, tanto sacrifício, tanto trabalho, nos dando, Senhor, de presente essa luz em nossas vidas. Que possamos aproveitar cada oportunidade de estudo, que possamos aproveitar os aprendizados. Que o Senhor nos fortaleça, permaneça junto de nós. E rogamos também, Senhor, por todos os nossos irmãos que neste momento passam pela dificuldade, pela provação da pandemia, que se encontram adoecidos, Senhor, em seus lares, nos hospitais, nas UTIs. Que o Senhor permita, Senhor Jesus, que os mensageiros da espiritualidade, que os médicos da espiritualidade se conduzam, Senhor, até aqueles locais, potencializando, Senhor, o tratamento dos médicos aqui da Terra, orientando-os nos melhores procedimentos, para que os nossos companheiros, cada um deles, de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento, tenham a sua saúde restabelecida. Ampara-nos, Senhor, abençoe a todos nós, abençoe a humanidade, dá-nos, Senhor, equilíbrio para passarmos essas dificuldades, esse momento de provação que a Terra passa, e que possamos aprender com esse momento, que possamos melhorar, porque cada situação é para o nosso bem. Jesus não nos abandona jamais, nós sabemos, e Deus sempre com suas leis justas e misericordiosas rege as nossas vidas. Por tudo nós lhe agradecemos, rogando o seu amparo constante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, turma de Bom Jesus, pensem nos guias espirituais da casa de vocês. Não tenham dúvida de que eles estão presentes nesse trabalho. Eles estão aí estimulando cada um de vocês, amparando cada um de vocês. A gente precisa aprender a estudar, a lidar com a doutrina espírita, pensando nesses benfeitores, porque a alegria deles é o momento em que eles mais se aproximam de nós, é o momento em que está trabalhando o pensamento, onde a gente está colocando... O nosso pensamento está em borbulha, está em efervescência. E é a gente entra em sintonia, né, Amália? Tá? Ô, Amália, pode falar? Pode falar. Não, a respeito dessa questão que você falou de nós pensarmos nos benfeitores espirituais da casa, no sábado passado eu